O Oriente Médio, mais uma vez, está em ponto de ebulição. E a grande questão que fica no ar é: ainda existe espaço para a diplomacia ou a guerra já se tornou inevitável? A gente vê navios de guerra se movendo, a retórica esquentando, ameaças voando para todo lado, a situação parece estar por um fio. Então, vamos mergulhar para entender o que está por trás disso tudo e descobrir se ainda existe um caminho para a paz. Para a gente começar a entender essa crise toda, a gente precisa seguir o dinheiro, ou melhor, o petróleo. E o ponto de partida é o lugar mais crítico do mundo para o comércio de energia, o Estreito de Hormuz. E aqui, olha, tá o X da questão. De um lado, você tem os Estados Unidos e a China, que veem o Estreito de Hormuz aberto como sinônimo de estabilidade econômica. Agora, para o Irã, a história é outra. É uma questão de sobrevivência. Para eles, fechar o estreito não é o último recurso, não. É a primeira e mais poderosa cartada em qualquer conflito. E esse gráfico aqui deixa tudo ainda mais claro, né? Os Estados Unidos e a China precisam desesperadamente que o petróleo continue fluindo para manter suas economias de pé. Mas para o Irã, a carta na manga, a grande apólice de seguro deles é justamente o poder de fechar essa torneira. É um choque de interesses direto, frontal. Ok, mas o que realmente move cada um desses lados? Para entender o impasse, a gente precisa analisar as motivações de cada um, que, olha, não poderiam ser mais diferentes. Bom, por um lado, tem uma análise que diz o seguinte: o confronto com os Estados Unidos, que o regime iraniano chama de o Grande Satã, acaba sendo politicamente útil. Sabe como é, né? Quando a coisa aperta em casa, nada como um inimigo externo para unir todo mundo. Só que, do outro lado, a visão é o completo oposto. Para o Irã e seus aliados, eles acreditam que estão literalmente lutando para existir, lutando contra um projeto de dominação dos Estados Unidos e de Israel na região. Para eles, isso não é um jogo de xadrez estratégico, é uma batalha de vida ou morte. E aí a coisa fica feia. Porque a gente se pergunta: e se a diplomacia falhar? O que acontece no dia seguinte? Existem dois caminhos bem diferentes e bem sombrios que a situação pode tomar. Bom, um dos cenários possíveis é o tal do ataque limitado, um ataque cirúrgico. A esperança, nesse caso, seria mandar um recado sem começar uma guerra total. Mas qual é o problema? É uma aposta altíssima. Um erro de cálculo, um passo em falso e tudo pode explodir de uma hora para outra. Agora, tem a outra visão, que diz que qualquer ataque, por menor que seja, seria o estopim para uma guerra regional devastadora. Nesse cenário, o Irã usaria tudo o que tem, paralisando o comércio de energia, talvez até derrubando governos vizinhos, e as consequências para a economia global? Bom, seriam catastróficas. Para evitar esses cenários de filme de terror, o caminho seria diplomacia, certo? Pois é. Mas é aí que a gente encontra talvez o maior problema de todos. O ponto aqui é fundamental. Não é que eles estão só discordando nos detalhes de um acordo. O problema é muito mais profundo. Eles discordam sobre o porquê de estarem sentados na mesma mesa. É como se estivessem jogando jogos com regras completamente diferentes. E essa tabela resume perfeitamente o impasse. De um lado, tem quem ache que um acordo, embora difícil, ainda é possível. Mas do outro, a crença de que a própria negociação é uma armadilha, uma farsa, uma repetição de traições do passado. Pensa bem, como é que se negocia quando um dos lados não confia nem no processo de negociação em si? E aí, seguindo essa linha de raciocínio, o objetivo da diplomacia muda completamente. Não se trata mais de achar uma solução. Vira uma espécie de teatro, uma performance para provar ao mundo quem é o verdadeiro agressor quando a luta, que eles veem como inevitável, finalmente começar. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, que dá um frio na espinha. Quando a gente tem dois lados com visões de mundo tão opostas, caminhando um na direção do outro, ambos convencidos de que a razão está com eles, o conflito vira uma questão de tempo? E se a guerra vier, ela vai ser o resultado de um plano, de uma intenção, ou de um erro de cálculo trágico, de um ponto sem retorno?